Você já atendeu uma ligação que partiu seu coração em 1000 pedaços? Quando ouvi minha filha chorar do outro lado da linha, dizendo que tinha sido levada pela polícia no próprio aniversário, eu soube que algo terrível tinha acontecido. Mas nada me preparou para descobrir que quem causou tudo isso foi minha própria irmã. Fica comigo até o fim, porque essa história vai te fazer repensar o que significa ser família. Era para ser um sábado feliz. Eu tinha saído cedo para buscar o bolo de chocolate com morangos que Helena tanto queria. Minha filha completava 17 anos, e mesmo com a vida apertada, eu queria dar a ela um dia que ela jamais esqueceria, pelos motivos certos. A gente vinha de tempos difíceis, tentando equilibrar as contas, pagando aos poucos uma dívida antiga no cartão de crédito que quase nos tirou a paz. Mas naquele dia, tudo o que eu queria era vê-la sorrindo, cercada das amigas, com a casa em festa. Helena sempre foi madura. Enquanto outras meninas da idade dela sonhavam com viagens caras e presentes de luxo, ela se contentava com o básico. Disse que não precisava de fortuna nenhuma para ser feliz, só da presença dos verdadeiros. Eu deixei a casa pronta com os enfeites que a gente comprou pela internet em promoção, ajeitei os docinhos caseiros e fui até a padaria buscar o último detalhe. Eram poucas horas longe de casa. Poucas, mas o suficiente para tudo desmoronar. Meu celular tocou e, no visor, um número desconhecido. Atendi preocupada, pensando que talvez fosse a confeitaria, mas quando ouvi a voz da Helena, o mundo parou. Mãe, ela chorava, com a voz embargada, você precisa vir agora. Por favor, a polícia tá aqui. Eles vão me levar. Mãe, ela disse que eu empurrei ela. O quê? Quem? Filha? O que aconteceu? A tia Júlia, ela apareceu do nada, ela quebrou meu celular, e caiu sozinha. Mas disse pra polícia que fui eu, e os vizinhos estão aqui, eu não sei o que fazer. Meu coração disparou. Eu nem pensei. Peguei o carro com as mãos tremendo, deixei o bolo no balcão e fui embora feito louca. A rua parecia mais longa do que nunca. A imagem da minha filha, algemada, assustada, se formava na minha mente como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. E o nome da minha irmã, Júlia, repetia na minha cabeça como um eco amargo. Ela era minha irmã mais nova, 7 anos mais nova. Desde pequena, foi tratada como a princesinha da casa. Nunca lhe faltou nada, porque meus pais faziam questão de protegê-la de tudo. Quando meu pai morreu, deixou um pequeno patrimônio, e a divisão do testamento já tinha causado rachaduras entre nós. Eu recebi a casa que cuidava há anos. Júlia achou injusto. Disse que eu tinha roubado o que era dela por direito. Nunca aceitou que o imóvel estivesse no meu nome, e desde então, nosso vínculo se tornou frágil, cheio de rancores mal resolvidos. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de atacar minha filha. Cheguei em casa e a cena me cortou. 2 viaturas. Policiais conversando com vizinhos. Minha filha, acuada, sentada na calçada, sendo amparada por uma amiga. E minha irmã, deitada numa maca, com um curativo no joelho, falando alto como se fosse vítima de um crime brutal. Ela me empurrou, gritava, essa menina é agressiva. Eu só vim trazer um presente. Fui direto à minha filha. Mãe, ela me abraçou, eu juro que eu não fiz nada. Ela chegou, entrou com 2 amigas, começou a beber, eu pedi para ela sair. Quando tentei te ligar, ela tomou meu celular e quebrou. Aí ela caiu, e disse que fui eu. Os olhos da minha filha estavam vermelhos, desesperados. A polícia se aproximou. A senhora é a mãe? Sou. E minha filha não machucaria ninguém. A irmã dela, minha irmã, tem histórico de desequilíbrio. Por favor, escutem a versão dela, escutem os vizinhos, vejam as câmeras. Nós temos câmeras na entrada e no quintal. Tudo foi gravado. O policial hesitou, mas disse que, pela denúncia formal, teriam que levá-la para apuração. Eu acompanhei a viatura com o coração na mão, sem acreditar que uma festa de aniversário tinha se transformado em um inferno. E eu ainda não sabia que o pior estava por vir. A festa começou como Helena queria, simples, bonita, do jeitinho que ela sonhou. Era só um fim de tarde com amigas no quintal de casa, alguns doces, música leve e um bolo de chocolate com morangos que ela mesma escolheu. Eu tinha deixado tudo preparado e saído para resolver umas pendências antes de voltar. A gente ainda precisava passar no mercado e buscar um presente surpresa que comprei em 10 vezes no cartão. Não era um investimento alto,
mas para mim significava muito. Cada centavo que eu gastava ali era pensando no sorriso dela. Helena me mandou uma mensagem pouco antes, dizendo que tudo estava indo bem. Era raro ver minha filha relaxada daquele jeito. Depois de um ano puxado, com escola, responsabilidades e a pressão do vestibular batendo na porta, ela merecia aquele respiro. Mas Júlia sempre soube como aparecer nas piores horas. Ela era minha irmã mais nova. E, mesmo com quase 30 anos, continuava agindo como se tivesse 18. Daquelas pessoas que nunca entenderam o que era limite, respeito ou consequência. Os nossos pais nunca deixaram que ela crescesse de verdade. Sempre que ela errava, e olha que isso acontecia muito, eles davam um jeito de proteger, encobrir, justificar. Nunca deixaram que ela enfrentasse a dor de uma falência emocional, nem quando perdeu o emprego, nem quando gastou além da conta e deixou um rastro de dívidas. Sempre tinha alguém que arcava com os prejuízos, inclusive financeiros. E naquele dia, sem ser convidada, ela apareceu na festa da minha filha. Desceu do carro como se fosse a dona da ocasião. Usava um vestido justo demais pro horário, salto alto, maquiagem carregada e uma expressão de quem já tinha bebido antes de chegar. Não estava sozinha. 2 amigas desceram com ela, uma mais velha, de olhar desconfiado, e outra visivelmente alterada, segurando uma garrafa de vinho. Ninguém esperava por elas. Nem Helena. Nem as amigas. Nem eu, que sequer imaginava que ela sabia do evento. Mas Júlia tinha esse dom, de invadir espaços que não lhe pertenciam, como se fosse um direito herdado por algum tipo de testamento emocional invisível. Cheguei! Ela gritou, escancarando o portão do quintal. As meninas olharam assustadas. Helena, tentando ser educada, foi até a porta. Oi, tia, tudo bem? Ué, não vai me dar um abraço? Júlia disse, estendendo os braços. Você achou mesmo que eu ia perder o aniversário da minha sobrinha preferida? É que a festa é só pras minhas amigas da escola. Eu nem sabia que você vinha. Relaxa, gatinha. Agora eu tô aqui. Trouxe alegria, bebida boa e gente divertida. Ela entrou como se estivesse num clube. Largou a bolsa na mesa, ligou a caixa de som que encontrou no canto e começou a dançar no meio do gramado. Suas amigas a seguiram, rindo alto, abrindo vinho como se estivessem celebrando uma vitória. Só que ninguém ali sabia do que se tratava. Helena me contaria mais tarde que ficou congelada. Sem saber o que fazer, o que dizer. Com medo de parecer grossa, mas completamente desconfortável. Ela se aproximou da tia, tentando manter a compostura. Tia Júlia, você pode abaixar um pouco a música? É que a vizinha tem um bebê pequeno. Ah, meu Deus, você virou fiscal de som agora? Júlia riu alto. A sua mãe tá te deixando muito careta. Onde já se viu fazer festa sem bebida? Tá tudo muito morto aqui. É que eu queria uma coisa mais tranquila, só com as meninas da escola mesmo. Tranquila? Isso aqui tá parecendo um velório, disse uma das amigas dela, rindo. Helena ficou ali, em pé, tentando encontrar alguma saída. Mas o que fazia tudo pior era saber que aquelas 3 mulheres mais velhas estavam rindo delas, zombando do jeito dela ser, da festa dela, da essência dela. Era o aniversário da minha filha. E ela estava se sentindo envergonhada dentro da própria casa. O que mais doeu foi ouvir depois que Júlia não parava de falar de mim. Dizia em voz alta que a herança do nosso pai foi mal dividida, que eu peguei tudo para mim, que até a casa onde morávamos era injustamente minha. Ela dizia que um dia ainda ia reverter aquilo com o advogado, como se estivéssemos disputando uma fortuna e não uma casinha simples, herança de décadas de esforço do meu pai, que me confiou aquele lar em testamento porque fui eu quem cuidou dele até o fim. A verdade é que Júlia nunca suportou ver alguém seguindo em frente. Para ela, a felicidade dos outros era uma afronta. E ver Helena celebrando, cercada de amigas, mesmo com pouco, mexia com algo dentro dela. Helena tentou me ligar naquele momento. Foi pro canto do quintal, pegou o celular, e antes mesmo de conseguir completar a chamada, Júlia se aproximou. Helena me contou depois, com a voz trêmula, que naquele instante em que tentou me ligar, tudo dentro dela dizia que algo não estava certo. Ela foi até o canto mais afastado do quintal, segurando o celular como se fosse a única ponte segura entre ela e o mundo. Digitou meu número com pressa. O dedo mal tocou o verde da chamada e,
Antes que o sinal completasse, uma mão puxou o aparelho com brutalidade. Vai correr pra mamãe agora, é? Disse Júlia, com aquele tom debochado, os olhos já brilhando demais, cheios de raiva e álcool. Me dá meu celular, por favor. Helena pediu, tentando manter a calma. Eu só quero falar com a minha mãe. Você não vai falar nada. Sabe por quê? Porque eu sou da família, e você é só uma menininha mimada que cresceu achando que era especial. Antes que minha filha pudesse reagir, Júlia levantou o braço e, com toda força, arremessou o celular contra o chão de pedra. O barulho seco foi como um tapa no rosto. O iPhone que eu ainda pagava, um parcelamento de 12 vezes, que tirava parte do meu salário todos os meses, se espatifou ali, na frente de todo mundo. Os vidros voaram, a tela rachou inteira, e o que mais doeu, foi ver o olhar de Helena congelar. Você quebrou meu celular. Ela disse, baixo, quase sem voz. Você mereceu. Criança mal educada. Eu tentei ser legal, tentei participar, mas você sempre me olhou como se eu fosse lixo. Foi nesse momento que a tragédia desabou de vez. Júlia deu um passo para trás, talvez achando que estava arrasando com as palavras, mas escorregou. O quintal ainda estava úmido de uma chuva fraca que caiu mais cedo. O salto dela virou, ela perdeu o equilíbrio e caiu de costas pelos degraus que levavam ao jardim inferior. Foi uma queda feia. Ela bateu o joelho, ralou o cotovelo, e ficou ali deitada por alguns segundos. Helena correu até ela, mesmo depois de tudo. Tia, tá tudo bem? Você se machucou? Mas Júlia se levantou rápido, empurrou minha filha com o ombro, e num rompante, gritou. Você me empurrou. Você fez isso de propósito. O quê? Não, eu não encostei em você. Você escorregou sozinha. Helena tentava se explicar, com a voz desesperada. As amigas que ainda restavam na festa começaram a se aproximar, assustadas. Uma delas tirou o celular da bolsa, tentando gravar, mas Júlia já tinha puxado dela e discava apressada. Alô, polícia. Eu acabei de ser agredida pela minha sobrinha. Isso mesmo. Ela me empurrou de uma escada. Tá tudo machucado aqui. Venham logo. Helena tentou tomar fôlego, olhar em volta, entender se aquilo era mesmo real. Ela tinha acabado de ver a própria tia, sua parente de sangue, quebrar seu celular, acusá-la de agressão, e agora, chamar a polícia. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela correu até uma das amigas, pediu o telefone e ligou para mim, ainda com a voz trêmula. Mãe, por favor, me ajuda. A tia chamou a polícia. Ela disse que eu empurrei ela, mas eu juro que não fiz nada. Eu estava no estacionamento da padaria, com o bolo nas mãos. O celular quase caiu. Meu coração congelou. Calma, filha, onde você tá? Me diz tudo. Aqui em casa ainda. Ela caiu sozinha, mãe, e quebrou meu celular. Aquele, o novo. Eu tentei te ligar, mas ela arrancou da minha mão e jogou no chão. A cada palavra, a dor dentro de mim só aumentava. Eu larguei tudo no carro, liguei o motor e fui direto para casa. Minhas mãos tremiam, meu peito queimava. Como aquilo podia estar acontecendo? Como, no dia do aniversário da minha filha, ela acabava acusada de agressão, por alguém da nossa própria família? Cheguei em casa e já havia uma viatura parada na frente. 2 policiais conversavam com Júlia, que estava com um lenço no joelho e lágrimas falsas escorrendo pelo rosto. Helena estava sentada no banco do jardim, com a cabeça baixa. Assim que me viu, correu até mim e me abraçou com força. Mãe, eles vão me levar. Ela mentiu. Não, filha, eu tô aqui agora, vai ficar tudo bem. Tentei conversar com os policiais, explicar que minha irmã não estava em condições de prestar nenhum tipo de acusação. Disse que minha filha nunca encostou nela. Mas os procedimentos são frios, e diante da denúncia formal, eles precisavam seguir o protocolo. Disseram que levariam Helena para prestar esclarecimentos. Foi como assistir minha filha sendo arrancada do próprio lar por uma injustiça cruel. Júlia me olhou, naquele momento, com uma mistura de superioridade e mágoa. Como se o que ela fizesse estivesse justificado pelo passado. Como se tudo aquilo fosse uma espécie de vingança atrasada por um patrimônio que ela dizia ter perdido. Eu ouvi as frases dela ecoando na cabeça. Você pegou tudo que era meu. A empresa estava no nome do papai, mas eu tinha direito. A casa era para ser minha também.
Ela nunca superou o testamento. Nunca superou que meu pai confiou em mim para cuidar da parte mais valiosa da nossa família, o lar. O mais absurdo aconteceu depois. Meus pais chegaram, minutos depois da confusão. Júlia ligou para eles chorando. E sabe o que fizeram? Foram direto até os policiais e disseram que estavam ali quando tudo aconteceu. Nós vimos, sim. A menina empurrou. Foi de propósito, disse minha mãe, sem nem piscar. Ela se exaltou, perdeu o controle, completou meu pai. Eu não podia acreditar. Meus próprios pais, assinando um depoimento falso para proteger a filha que sempre colocaram em primeiro lugar, mesmo que isso significasse destruir a neta. Naquele momento, minha alma quebrou. Mas eu jurei, ali mesmo, que eu ia lutar com tudo que eu tinha. E o que eles esqueceram é que aquela casa tinha câmeras. Cada passo, cada voz, cada mentira tinha sido gravada. Eu não consigo esquecer o som da porta da viatura se fechando com a minha filha dentro. Foi como se tivessem trancado uma parte de mim ali também. Helena me olhou pela janela com os olhos vermelhos, inchados, e tentou sorrir. Um sorriso frágil, como quem ainda acredita que tudo vai ficar bem. Mas eu sabia que ela estava quebrada por dentro. Eu também estava. Ver minha filha, que sempre foi doce, justa, cuidadosa, sendo levada como se fosse uma criminosa, era uma dor que eu não desejo para mãe nenhuma. Mas o que me derrubou de verdade foi ouvir meu pai e minha mãe sustentarem aquela mentira. Eles não estavam na festa. Eles não viram nada. Não estavam sequer no bairro naquele horário. Mas mesmo assim, quando os policiais perguntaram se podiam confirmar o que Júlia disse, os dois disseram que sim. Nós chegamos bem na hora, minha mãe disse, olhando o policial nos olhos. Ela empurrou a irmã da Aline. E com força. A garota se descontrolou, meu pai completou, como se estivesse lendo um roteiro. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, parada, tentando entender o que estava ouvindo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. A garganta seca. A mão tremendo. E quando eu consegui falar, minha voz saiu baixa, mas firme. Vocês estão mentindo. Vocês sabem que estão mentindo. Estamos protegendo a Júlia, minha mãe respondeu. Você acha mesmo que ela faria isso à toa? Ela vive fazendo isso à toa. Ela sempre fez. Ela já inventou histórias, já destruiu amizades, já pediu empréstimos em meu nome sem avisar. E vocês sempre passaram a mão na cabeça dela. Não vamos discutir aqui, Aline, meu pai disse. O que importa é que a Júlia se machucou, e alguém precisa ser responsabilizado. E esse alguém é a própria neta de vocês. A filha da filha de vocês. Minha mãe respirou fundo, e então soltou a frase que me matou. Você sempre defendeu essa menina demais. Nunca quis enxergar quem ela realmente é. Ali, eu percebi que, para eles, a verdade não valia nada. O que valia era manter o mito de que a filha frágil, carente, desastrada e confusa deles precisava ser protegida de tudo, a qualquer custo, mesmo que isso custasse a reputação, a paz e a liberdade de uma adolescente inocente. Eles me disseram que iam ao cartório no dia seguinte para formalizar o depoimento. Disseram que estavam fazendo a coisa certa, que estavam defendendo a família. E quando falaram isso, a família, eu tive vontade de gritar. Porque se aquilo era proteger a família, então que tipo de família éramos nós? Voltei para casa sozinha naquela noite. A casa estava vazia, escura, com os restos da festa espalhados pelo chão. Os balões ainda flutuavam no teto, as serpentinas coloridas pareciam zombar de mim. O bolo que eu tinha comprado com tanto carinho ainda estava na geladeira, intocado. Sentei na escada da sala e chorei. Chorei como não chorava há anos. A dor de uma mãe é uma dor que não tem onde caber. E ali, eu não era só mãe. Eu era filha também. E a filha que eu fui, estava em ruínas. Mas mesmo no meio da dor, eu lembrei. As câmeras. Instaladas meses antes, depois que tivemos uma tentativa de roubo à noite. Eu quase não lembrava que o sistema ainda estava ativo. Mas ali estava a salvação. Levantei com a urgência de quem agarra uma boia no meio do naufrágio. Fui até a sala, conectei o notebook, acessei o aplicativo. E quando abri os arquivos do fim da tarde, lá estava. Tudo. Júlia entrando com as amigas.
já alterada. As provocações. A dança descontrolada. A discussão com Helena. A tomada do celular. A quebra. A queda. E, o mais importante, a distância entre Helena e Júlia no momento da queda. Não houve empurrão. Não houve toque. Helena estava a mais de 2 metros de distância. Fiquei ali, assistindo o vídeo em looping. O coração acelerado, o peito explodindo de alívio e indignação. A verdade estava ali, clara, filmada, com áudio, com ângulo, com tudo. Liguei para minha advogada, no mesmo instante. Ela atendeu com a voz cansada, mas ficou em silêncio enquanto eu falava. Eu tenho tudo gravado, doutora. Cada segundo. Cada mentira. Eles mentiram, mas eu tenho a prova. Eu tenho a verdade. Ela respondeu com calma, mas firmeza. Isso muda tudo, Aline. Isso pode salvar sua filha e condenar quem tentou destruí-la. Passamos a madrugada inteira reunindo material. Eu mandei os vídeos, ela pediu que eu buscasse testemunhas, vizinhos, amigos das meninas que estavam na festa, qualquer pessoa que pudesse reforçar a versão real dos fatos. Fui atrás de cada um. Todos confirmaram. Alguns tinham vídeos curtos no celular. Um deles, inclusive, tinha registrado o momento exato em que Júlia levantava sozinha e começava a gritar que tinha sido empurrada. Tudo corroborava a verdade. Era como montar um quebra-cabeça de justiça, peça por peça. Naquela mesma semana, Helena foi ouvida novamente, agora com minha advogada ao lado. As provas foram anexadas ao processo. As testemunhas foram chamadas. E aos poucos, aquela narrativa absurda foi desmoronando. Júlia mentiu. Meus pais assinaram um depoimento falso. E agora, finalmente, a justiça começava a ouvir o que realmente aconteceu. Mas o que ninguém imaginava é que a maior consequência ainda estava por vir. Os dias seguintes pareciam durar semanas. Eu acordava cedo, dormia tarde, e só conseguia pensar em uma coisa: limpar o nome da minha filha. Helena estava calada, fechada, como se tivesse perdido uma parte da luz que sempre iluminou nosso lar. Ela evitava sair de casa, não respondia mensagens, e quando eu perguntava como estava, ela apenas dizia: "Tô bem, mãe", mesmo quando os olhos gritavam o contrário. Eu sabia que, por dentro, ela se culpava por tudo. E isso doía mais do que qualquer processo, mais do que qualquer acusação. Era a dor de ver a minha filha sofrendo por algo que não fez. E pior, por algo que foi causado por alguém da própria família. A advogada, Mariana, assumiu o caso com firmeza. Ela me orientou a organizar todo o material com clareza: os vídeos das câmeras, os trechos gravados pelos celulares das amigas de Helena, os prints das conversas em que Júlia admitia ter bebido antes da festa, e até as mensagens dela no grupo da família, onde deixava claro o ressentimento em relação à herança do meu pai. "Isso aqui é ouro, Aline", Mariana me disse, passando os olhos pelos documentos. "A gente vai desmontar essa farsa. Mas preciso que você esteja preparada. Júlia vai reagir. E seus pais também. Eles vão tentar inverter a narrativa, como sempre fizeram." "Eu tô preparada", respondi com voz firme. O que eu não tô preparada é para ver minha filha carregar uma culpa que não é dela. Começamos o processo. Primeiro, apresentamos o vídeo das câmeras. Depois, protocolamos um pedido de reavaliação do depoimento de Helena, agora com acompanhamento jurídico. Chamamos as testemunhas. As amigas da escola deram seus relatos com clareza, confirmando que Helena não encostou em Júlia. Um dos vizinhos também testemunhou, dizendo que viu a queda da varanda e que, claramente, não houve empurrão. Com tudo isso, a justiça teve que ouvir. Mas mesmo com todas as provas, o processo não foi simples. Júlia contratou um advogado, desses caríssimos, especializado em causas de dano moral, que provavelmente foi pago com a ajuda dos meus pais. Sim, mais uma vez, eles abriram a conta conjunta para salvar a filha problemática. Usaram parte do dinheiro da aposentadoria, dinheiro que deveria estar na poupança para o futuro, para tentar sustentar mais uma mentira. Recebi ligações anônimas, mensagens de primos distantes me acusando de lavar roupa suja em público, e até comentários maldosos dizendo que eu estava manchando o nome da família. Era como se o simples fato de lutar pela verdade fosse mais vergonhoso do que ter mentido em um depoimento oficial. Mas eu não parei,
Mariana me incentivava o tempo todo. Aline, a verdade é como um investimento a longo prazo. Pode demorar para dar retorno, mas quando vem, vem com força. E ela estava certa. Eu tinha certeza que a verdade iria prevalecer, não havia como escapar. Mesmo depois de tudo, eles continuaram se fazendo de vítimas. Postaram mensagens no Facebook insinuando que eu destruí a própria família, que as novas gerações não sabem respeitar os mais velhos e que ninguém mais entende o que é sangue. Fizeram questão de aparecer em reuniões da família como mártires, dizendo que foram enganados, que estavam sob pressão. Mas as pessoas começaram a ver a verdade. Os tios que antes evitavam se posicionar começaram a me mandar mensagens de apoio. Uma prima me escreveu dizendo que sabia há anos como Júlia manipulava todo mundo. E até um ex-colega do meu pai comentou, discretamente, que ele havia criado um monstro ao nunca impor limites à filha mais nova. A justiça veio, sim. Mas não sem custo. A conta emocional foi alta. A confiança foi quebrada. O amor que eu sentia pelos meus pais virou algo estranho, misturado com tristeza e mágoa. E mesmo com o alívio da vitória, eu sabia que nada pagaria o que Helena viveu. Mãe, ela me disse uma noite, sentadas no sofá depois de tudo, eu pensei que nunca mais ia confiar em ninguém. Mas ver você lutando por mim, me ensinou tanta coisa. Obrigada. Por tudo. É o mínimo que uma mãe faz, filha. Te proteger. Mas não era só proteção. Você acreditou em mim desde o começo. Isso vale mais do que qualquer dinheiro, qualquer herança, qualquer casa. Ela me abraçou forte. E naquele momento, eu soube que mesmo depois de tanta dor, alguma coisa bonita havia nascido entre nós. Uma força nova. Um elo que ninguém mais quebraria. O dia da audiência final chegou com o céu nublado, e parecia que até o tempo sentia o peso do que estava para acontecer. Eu me arrumei cedo, coloquei uma blusa simples, mas elegante, e fiz questão de usar o colar que minha mãe tinha me dado anos atrás. Antes de tudo se perder entre mentiras e alianças quebradas. Helena foi comigo, calada, segurando minha mão como se precisasse de um porto, mas com os olhos firmes. Ela não era mais a mesma menina daquele aniversário. Algo dentro dela tinha amadurecido às pressas. E aquilo doía e, ao mesmo tempo, me enchia de orgulho. Chegamos ao fórum e lá estavam eles. Meus pais, de mãos dadas com Júlia, que usava uma roupa discreta demais para quem sempre se vestiu como se estivesse indo para uma festa. Ela tentou me encarar, mas desviou o olhar. Pela primeira vez, eu vi vergonha nos olhos dela. Não porque tinha se arrependido, mas porque agora não dava mais para esconder. As provas estavam ali. Os vídeos, os áudios, os depoimentos, os extratos, o recibo do celular que ela destruiu. Tudo. E mais do que tudo, a verdade. A audiência foi rápida, objetiva. Mariana falou com segurança, como sempre. Relembrou os fatos, apresentou as provas de forma clara, desmontou uma a uma as alegações falsas. A promotora reforçou o peso das mentiras, principalmente o falso testemunho dos meus pais, e falou sobre o impacto emocional e psicológico que minha filha sofreu. Uma adolescente exposta, humilhada, levada à delegacia no dia do próprio aniversário, tudo por capricho, vingança e álcool. O juiz foi direto. Declarou Helena inocente, reconheceu que a denúncia era caluniosa, e sentenciou Júlia a 60 horas de serviços comunitários, mais um curso obrigatório sobre consumo de álcool e comportamento em ambientes familiares. Também determinou que ela arcasse com o pagamento do celular destruído, incluindo juros e correção, além de uma indenização simbólica de R$ 5.000 por danos morais. O valor não pagava nem metade do que sentimos, mas era um reconhecimento. Uma forma de dizer, sim, vocês estavam certas. Meus pais, por sua vez, foram multados em R$ 3.000 cada um por falso testemunho. O juiz não aceitou a desculpa de memória falha. Disse, com todas as letras, que mentir para proteger um familiar não era um ato de amor, era cumplicidade com o erro. Saímos do fórum com a sensação de respiração após o afogamento. Era como se, depois de meses lutando contra a corrente, finalmente tivéssemos alcançado a margem. Mariana sorriu para mim na porta, segurou minha mão e disse: "Você ganhou, Aline. Mas não só no papel. Você ganhou o respeito da sua filha, e isso vale mais do que qualquer sentença." Eu sorri de volta, com os olhos marejados. E ali,
Olhando para minha menina, eu soube que ela era minha maior vitória. Nos dias seguintes, o clima em casa começou a mudar. Helena voltou a ouvir música, a rir com as amigas, a falar dos planos da faculdade. Uma tarde, me chamou no quarto com um brilho nos olhos. Mãe, sabe aquela redação que a professora pediu? Sobre superação? Sei, o que tem? Eu escrevi sobre o que aconteceu. Sobre o meu aniversário. Sobre a verdade. Chamei de O que aprendi com o aniversário arruinado. Meus olhos se encheram na hora. Peguei o papel com cuidado, como se fosse um tesouro. E conforme fui lendo, percebi o quanto aquela experiência tinha transformado. Ela escrevia com profundidade, com sensibilidade. Falava sobre justiça, confiança, perda, mas também sobre o amor de mãe. Ela dizia que, no meio do caos, o que a salvou foi saber que eu estava ali, que eu acreditava nela, que lutei por ela, e que isso era a maior forma de amor que alguém podia receber. Ela enviou o texto como parte do processo de admissão em uma universidade pública, e dias depois, foi aprovada. Quando viu o nome na lista, gritou pela casa inteira. Me abraçou chorando. Disse que aquela era a prova de que o passado não define o futuro. Que, por mais que a vida tenha nos lançado em um pesadelo, a gente saiu dele mais forte. Eu queria poder dizer que a história com meus pais e minha irmã se resolveu, que nos abraçamos, que superamos tudo. Mas a verdade é que não. Eles continuam agindo como vítimas. Dizem que eu destruí a família, que coloquei a justiça acima do amor. Mas eu aprendi a não carregar o que não é meu. Eu tentei, durante anos, manter a paz, engolir em seco, evitar confronto. Mas chegou um ponto em que não dava mais. Eu precisava proteger minha filha. Precisava protegê-la até de quem levava o mesmo sangue. A conta conjunta de mágoas que eu mantinha com a minha família entrou em falência emocional. E eu decidi, era hora de encerrar essa dívida. De fechar esse ciclo. De cortar os laços que só traziam dor. Desde então, vivemos em paz. Não temos uma fortuna no banco, mas temos tranquilidade. Não temos herança de milhões, mas temos amor. E o mais importante, temos uma outra. Hoje, olho para Helena com o coração em paz. Ela é forte. É justa. É resiliente. E quando a vejo estudando, escrevendo, sonhando alto, eu sei que tudo valeu a pena. No fim, o que herdamos dessa história não foram bens. Foi liberdade. Foi verdade. Foi coragem. E isso, ninguém tira da gente. Os meses passaram como um sopro, e aos poucos, tudo foi tomando um lugar diferente dentro de nós. A dor deixou de ser um grito para virar memória. A mágoa, que antes queimava, virou uma cicatriz que não dói mais, mas que ensina. E Helena? Helena floresceu de um jeito que eu jamais conseguiria descrever com precisão. Foi como se a garota que voltou para casa depois da audiência final tivesse deixado para trás a menina que era, e renascido mulher. Com a alma mais firme, o olhar mais profundo, e uma serenidade que só quem sobreviveu à injustiça é capaz de carregar. Ela passou a acordar cedo, preparar seu próprio café, estudar com afinco. Criou uma rotina, estabeleceu metas, se organizou como alguém que entendeu o valor de cada segundo. Fez planilhas de gastos, começou a cuidar do próprio dinheiro, abriu uma conta poupança para guardar a bolsa que receberia da faculdade. Me disse, numa conversa que nunca vou esquecer: Mãe, eu quero aprender a cuidar do que é meu. De verdade. Não quero depender de ninguém. Nem de herança, nem de favor. Quero construir meu próprio caminho. Fiquei em silêncio, com os olhos marejados. Porque eu sabia exatamente de onde aquela fala vinha. Ela queria distância de tudo que a Júlia representava: dependência, drama, egoísmo, irresponsabilidade. Helena queria ser o oposto disso. E estava sendo. No primeiro semestre da faculdade, ela escreveu um artigo sobre memória emocional e herança afetiva em famílias disfuncionais. Foi selecionada para apresentar num congresso nacional. E quando subiu no palco, falando com segurança, contando sua história sem citar nomes, mas deixando tudo claro para quem quisesse entender, eu chorei. Chorei em silêncio, entre a plateia, como uma mãe que vê, com os próprios olhos, que o trauma não venceu. Que a filha venceu. Enquanto isso, Júlia seguia o caminho oposto.
Foi demitida do emprego temporário que arranjou depois do processo. Não cumpriu todas as horas de serviço comunitário e precisou pagar multa adicional. As dívidas do cartão começaram a se acumular, os amigos sumiram, e os pais, mesmo insistindo em protegê-la, começaram a mostrar cansaço. Um dia, ouvi de um primo que ela tentou abrir um pequeno negócio com o dinheiro da mãe, algo relacionado a perfumes artesanais, mas gastou tudo sem planejamento, e o projeto naufragou antes mesmo de começar. O extrato bancário dela virou uma montanha de débitos, e a última notícia que tive foi que o nome dela foi negativado. E mesmo assim, ainda dizia por aí que a culpa era nossa, que a família virou as costas, que ela foi traída. Mas não me cabia mais tentar explicar, nem corrigir. Eu já não gastava mais energia tentando justificar nossos passos. Porque a maior vitória da minha vida não foi ganhar um processo. Foi ter construído um lar onde minha filha pôde se reconstruir. Onde o amor foi maior do que o caos. Um dia, estávamos lavando a louça juntas, e Helena soltou uma frase que me fez parar tudo. Mãe, você sabia que eu não trocaria nada do que aconteceu? Como assim, filha? Eu queria que tivesse sido diferente. Claro. Mas se nada daquilo tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse enxergado quem você é. O que você fez por mim. A força que tem. E talvez eu nunca tivesse descoberto minha própria força também. Eu sorri. Um sorriso cheio de dor e de alívio. Porque a gente sempre quer proteger os filhos da dor, mas às vezes, é a dor que mostra quem a gente é. E ela viu. Ela viveu. E ela sobreviveu. Hoje, moramos na mesma casa simples, com o jardim que reconstruímos aos poucos. O mesmo jardim onde tudo desmoronou naquele aniversário. Hoje é o lugar onde tomamos café juntas, onde ela lê seus livros, onde penduramos luzes em datas especiais. Não temos muitos bens. Nosso patrimônio se resume à casa, alguns móveis pagos com suor, e uma pequena reserva de emergência. Mas temos paz. E isso não tem preço. Decidi vender algumas coisas que me lembravam do passado, uma poltrona antiga da sala, uns quadros herdados da casa dos meus pais. Não queria mais carregar histórias que não me pertencem. Usei o dinheiro para investir num curso que sempre quis fazer, culinária. Comecei a fazer doces por encomenda, algo pequeno, mas que me preenche. E Helena, ela insiste que um dia vai investir em mim de volta, como forma de agradecer. Um dia, mãe, eu vou te dar a cozinha dos seus sonhos. Vai ter até balcão de mármore. E um forno daqueles que não queimam bolo. E vai pagar como? Eu brinco, rindo. Com o salário de alguém que aprendeu o que vale de verdade. Ela responde, me olhando nos olhos. E eu sei que é verdade. Quanto a Júlia, ela continua tentando reescrever a narrativa. Disse que foi mal interpretada, que só queria dar uma lição, que tudo saiu do controle. E meus pais, bem, continuaram do lado dela. Mandaram uma carta, meses depois, tentando justificar tudo. Dizendo que não sabiam da gravidade, que não tinham entendido direito. Eu li. Mas não respondi. Porque tem coisas que a gente precisa deixar no passado. Tem contas que, por mais que a gente tente pagar, ficam pendentes para sempre. E eu escolhi parar de depositar amor onde só existe cobrança. Hoje, nossa conta emocional é outra. É uma conta conjunta entre mim e minha filha. Onde cada abraço é um depósito. Cada eu te amo é um rendimento. Cada vitória dela é o meu maior lucro. E no fim das contas, foi isso que herdei dessa história. Não uma fortuna. Não uma casa extra. Não um carro novo. Herdei a liberdade. Herdei o direito de viver com verdade. E herdei o orgulho de ter criado alguém que, mesmo ferida, escolheu seguir com dignidade.